Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Bem-vindo de volta para os segredos do Dr. Ray. A gente vive numa grande mentira na vida, né? E, na verdade, eu sou um dos únicos que fala a verdade. Então, hoje ele vai arrebentar um pouquinho na dieta. Coitadinho do Dr. Sears, né? Atkins morreu gordinho, morreu jovem. E ele falava que eu podia comer fruta. Então, gente, joga todos os seus livros de receita fora, joga todos os seus livros de dieta fora. Só que, na verdade, existe uma dieta que funciona, a dieta paleolítica. Não me acredita? Não tem problema. Sou médico, mas hoje eu trouxe para vocês, gente. Eu acho o cara que mais ganhou títulos de bodybuilding do mundo. São 60 títulos, gente. Mas não é só isso. Ele também é formado, gente, em nutrição. Senhoras e senhores, Rubens Gomes. Rubens, que prazer! Nossa, gente, o brasileiro é tão simples, né? A gente agradece muito o americano, né? Mas eu notei uma certa arrogância na Europa, uma certa arrogância aqui nos Estados Unidos, né? O cara mais simples, super arrogante. Você ganhou tantos títulos, você entrou aqui na nossa gravação, super simples, né? Eu urgentemente trago você para o nosso programa aqui no CBT TV Internacional, irmão, porque nós primeiro estamos no mundo inteirinho, né? Nós estamos tomando o mundo inteirinho, 7 continentes. E eu tenho 27 clínicas no mundo inteirinho, e as minhas pacientes não estão entendendo o valor da nutrição. Então eu peço para minhas babies, please, comer a dieta paleolítica, comer as carnes cada 4 horas, explica pra gente depois por que o halterofilista, ele come cada 3 ou 4 horas, ok? E ela não está comendo e os pontinhos dela abrem depois de 3 semanas, ok? Então, muito obrigado por ter vindo, Rubens. E vamos começar com os mitos? Existe um mito que você não pode comer à meia-noite. Porém, quando eu olho, certeza, antes das suas competições, você vê que eles levantam às 2 da manhã, tomam a proteína shake deles e voltam para a cama. Rubens, explica pra gente um pouquinho. Eu falo para meus pacientes, comer alguma coisa alguma coisa com proteína animal cada 4 horas, incluindo as 4 da manhã e a meia-noite. Irmão, explica pra gente um pouquinho desses mitos da dieta. Quais são os mitos hoje em dia? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Dr. Ray. Claro que é sempre bom poder colaborar, né, com um pouco de conhecimento. E, de fato, a gente vive uma era de terrorismo alimentar, né? As pessoas têm realmente um medo absoluto, absurdo sobre tudo. Transformaram a comida num vilão moderno, né? Onde nada mais pode ser consumido. Você vai ter câncer comendo absolutamente tudo, né? Então, e não é bem assim. Obviamente que a gente vive um fenômeno da indústria alimentícia que cresce absurdamente. Então, ela coloca pra gente o que é fácil, o que é benéfico para ela. De fato, essa coisa de comer tarde da noite não tem o menor problema. O que a gente precisa, na verdade, é bater os macronutrientes que nos são necessários. E até pelo trabalho que o senhor desenvolve dentro das clínicas que você tem, o fator de cicatrização, o fator inflamatório que é gerado em cada corte, em cada incisão que é feito, ele depende da recuperação provinda dos nutrientes que a gente adquire ao desenvolver da nossa alimentação diária. Então é super importante que o paciente ele tenha um cuidado todo específico, não só com a proteína, obviamente que ela é o fator predominante para montar, obviamente, pontes de colágeno. Que tipo de proteína? Olha, eu prefiro as proteínas animais, obviamente, eu sou oriundo do bodybuilding, eu tenho muitas pacientes vegetarianas, veganas, mas eu tenho uma predileção... Eu tenho uma predileção, eu respeito, obviamente, né, cada uma delas e tal, eu tenho uma predileção pelas animais, exatamente por ter estudado a nutrição de uma forma que nos ensina a nutrição de uma forma racional, né? Tanto que mesmo para as vegetarianas, eu não em nenhum momento eu forço ou induzo que elas consumam proteína animal, eu simplesmente conscientizo elas da necessidade... Eu sou um pouquinho mais bravo. Percebi. Eu conscientizo da necessidade da função de cada proteína no organismo. Eu entendo cada alimento, na verdade, como uma função química dentro do nosso corpo. E é assim que eu tento favorecer o meu paciente, o meu cliente, entendeu? Então vamos lá, já direto para a ciência, não vou nem brincar. Irmão, explica para nossas amigas lá em casa, né, que a maioria são... Nossas clientes são a maioria mulheres. Mas temos nossos irmãos também. Explica para elas, uma vez para sempre, quais são... o que são os aminoácidos essenciais? Sim. O que significa essencial? A gente tem um total de 21 aminoácidos que compõem as proteínas. Metade deles, mais da metade deles, são considerados essenciais porque o nosso corpo não consegue produzir.
não consegue produzir. E a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar ele de alimentos que não são de origem animal. Obviamente que com as bases novas de estudo, a gente tem um mix que nós podemos montar a partir de outros aminoácidos que favorecem ele, mas tem, por exemplo, principalmente pontes de leucina, isoleucina e valina, que são os componentes do BCAA, são os mais difíceis... Leucine. Vamos voltar a leucine, gente. Sim, são os mais difíceis de serem adquiridos em proteínas vegetais. Então, por isso que nós normalmente consumimos no bodybuilding principalmente proteínas de origem animal com predileção pelo BCAA, que são os aminoácidos mais anabólicos, que constroem mais massa magra e que favorece, obviamente, uma melhor recuperação muscular. Estranho, eu sou formado como médico, mas eu me sinto como tradutor nesse programa. Vou traduzir o que ele falou, gente. Então, as plantas são muito lindas, mas é por isso que a palmeira tem essa aparência e nós temos essa aparência. Então, é como você construir uma casa e tirar cada segundo tijolo da casa. A casa cai. E, claro, alguns dizem que tem todos os aminoácidos de algumas plantas, como soja. Primeiro, soja é um total veneno pelo estrogênio. E segundo, gente, não é só ter todos os aminoácidos essenciais, mas a concentração dele. Por exemplo, você pode ter uma pilha de tijolo, uma pilha de cimento, uma pilha de areia e 2 gotas de água. Você não vai construir casa nenhuma. Então, não só é ter todos os aminoácidos, mas na concentração certa, gente. Então, eu escrevi um livro algum tempo atrás, e a lysina, exatamente, lysine. É o mais difícil de encontrar. Então, por favor, se você... Eu entendo os bichinhos, eu entendo, mas pelo menos tome a proteína whey, ou coma ovos, ou peixe, porque é muito difícil conseguir os aminoácidos, especialmente lysine, das plantas. Irmão, vamos falar bem rapidinho, por que o halterofilista, né, o bodybuilding, porque a minha paciência você cura muitas minhas pacientes, a gente trabalha, é um time. Por que a gente tem que comer cada 4 horas? Você ouviu essa pergunta pesada, gente? Sabia? Quanto mais tempo entre as refeições, mais você engorda. 8 horas vai engordar. Comer cada 2 horas vai perder peso. Rubens, eu quero rapidamente perguntar para você, por que todo halterofilista, todo bodybuilder, ele come cada 2 ou 3 horas, pela certeza cada 4 horas. Sim. E depois ficar falando um pouquinho das gorduras. Eu tenho medo do abacate, mas aqui são queimadores de gordura. Então, explica para mim primeiro por que todo halterofilista come cada 3 ou 4 horas. Sim, realmente todo bodybuilder ele se alimenta com uma frequência maior do que uma pessoa normal. E eu incentivo, inclusive, que o meu cliente faça o mesmo, que ele também coma com uma maior frequência. Primeiro porque ele precisa atingir realmente o volume total de proteínas que ele precisa consumir, carboidratos, gorduras, que seria, enfim, o que for rapidamente, digamos a menina pesa 60 quilinhos. Quantos gramas de proteína ela devia consumir para cada quilinho que ela pesa? Rapidinho, matemática. Os brasileiros não gostam muito dessa minha lógica, tá? Sim. Mas eu sempre coloco a proteína muito alta na dieta dos meus clientes. Eu tenho uma visão um pouco diferente da escola brasileira de nutrição e eu calculo sempre doses de 2 até 3 gramas por quilo de peso corporal. Em outras palavras, gente, mais ou menos 200 gramas de proteína por dia, ok? Então uma latinha de atum é 10, faz o cálculo. Por isso que o seu papagaio come o dia inteirinho, o seu cachorrinho come o dia inteirinho, é por essa razão. Você tem que consumir mais ou menos 200 gramas de proteína por dia. Isso vai auxiliar não só na construção da massa magra, mas todos os processos recuperatórios do seu corpo, quem passa por uma cirurgia, quem passa por uma sessão de treino extenuante. Tudo isso a proteína vai ajudar. Vamos voltar para a termogênica, porque eu acho que talvez a coisa mais importante, né? Perder peso é dieta, exercício e termogênesis. Irmão, bem rapidinho, não é verdade que tem gordura e queima gordura? Por exemplo, não é possível comer pera e não perder peso. Explica para nossas amigas em casa o que é as ômegas, né? E o que pode comer abacate. Sim, basicamente todo alimento tem um fator térmico, todo alimento tem um fator térmico. E o que a gente chama de termogênico é quando um alimento ele tem um fator térmico superior às calorias que ele entrega para você. Então, quando você consome gorduras, por exemplo, de boas qualidades, o processo de queima dessas calorias será maior do que o quanto você ingeriu. Então, gorduras como o abacate, algumas oleaginosas, alguns óleos de peixe, principalmente, são fundamentais para se perder gordura ao longo do dia. Tudo, obviamente, vai do equilíbrio que você faz com o resto dos alimentos que você consome. Não adianta você consumir o abacate porque nós falamos que é bom, o óleo de peixe porque falamos que é bom, comer muita proteína e ainda a partir disso comer um monte de alimento processado, industrializado, que daí não vai dar certo, infelizmente. Irmão, claro que nada na vida é 100% perfeito, né? Tem sempre um lado ruim.
Qual é o lado ruim? E é por isso que a gente come frutas e verduras, né? Qual é o lado ruim do consumo da proteína? A gente vê que todo bodybuilder, ele toma muito suco de laranja. Qual é o perigo da proteína? Bom, o maior perigo da proteína é o aumento dos potenciais hidrogenados no seu corpo sobrecarregarem seu rim, mas você tem que, obviamente, ter todo um histórico preponderante para isso. Se você não tem nenhum histórico, se você se cuida, se hidrata da forma correta, consome as vitaminas, os minerais, que as pessoas não dão atenção para os minerais hoje, provavelmente você não vai ter problema nenhum, né? Então, e outra, esse aumento de proteína, doutor, ele está associado à sua necessidade. Então, a pessoa que treina mais, que tem mais exercício físico, ela precisa de mais proteína do que uma pessoa que não treina. Traduzindo, uma mão de proteína a cada refeição, mais ou menos 10 gramas de proteína, e 3 mãos, gente, de frutas e verduras. Então a proteína vai, infelizmente, abaixar o seu pH, que é ruim para os seus rins, mas as frutas e verduras vão balancear o seu pH, que tem que ficar mais ou menos 7,4, né? Uhum. Irmão, vamos terminar nesse ponto aqui, porque talvez é o ponto mais importante. É ou não é, duas partes da pergunta, que não vale a pena ir para a academia sem comer as proteínas, explica pra gente por quê. E o paciente também está traumatizado, como halterofilista, é um tipo de trauma também, né? Exercício, cirurgia. Qual o valor no paciente traumatizado, no atleta traumatizado? Porque é tão urgente a dieta. E vamos tocar um pouquinho nos suplementos também, porque hoje em dia, né, a gente come só 5 plantas e 3 animais, dos mais venenosos. E na era paleolítica, antes da agricultura moderna, a gente comia 200 plantas e 100 animais. Por que é importante suplementar hoje em dia? Bom, basicamente é difícil quando você tem uma dieta restritiva você atingir todos os minerais em quantidades suficientes. Então, tem sim a suplementação um papel fundamental hoje na boa qualidade de vida do ser humano, na recuperação, no bom envelhecimento principalmente. E para quem treina, obviamente, ele ajuda você a ter um score de aminoácidos melhores, a ter uma recuperação melhor através de alguns compostos que apesar de secundários, são muito favorecidos para quem pratica exercício, como glutamina, creatinas, que são, obviamente, todos oriundos das proteínas animais, mas que encontramos com mais facilidade via suplemento. Caso contrário, a gente teria que consumir valores calóricos extraordinários que não seriam possíveis a gente consumir, né, doutor? Então, é importante que as pessoas deem uma atenção realmente especial para a alimentação e, pegando o gancho do que o senhor disse, de fato, ir para a academia e não consumir os nutrientes que você precisa, realmente lentifica todo o processo de ganho, de evolução, e é importantíssimo que você alinhe, obviamente, a questão do treinamento com a questão nutricional, que é o que vai fazer o indivíduo chegar realmente cada vez mais longe com a sua performance e com a sua estética. Então, construir um músculo, gente, sem nutrição é impossível. Ele é bom demais, mas eu vou dizer, é impossível. E sarar a pele, né, cirurgia, também é impossível sem a proteína, gente. Agora, o ponto que todo mundo queria ouvir. Você, irmão, 60 títulos, você já foi desleal à sua dieta? E o que você faz quando você é desleal? A gente termina nesse ponto, você não ia cortar o pulso em casa. Quando você é desleal, que todo mundo é desleal... você é desleal e o que você faz quando você é desleal? Os meus 60 títulos foram como treinador, né? Então eu não precisei ficar em dieta restrita como os meus atletas, na verdade. Sim. Mas, de fato, os meus atletas seguem uma dieta rigorosíssima por muito tempo, de forma muito profissional, muito monitorada. Eu, como não fui atleta, sim, também falhava às vezes, mas o mais importante é a consistência, doutor. Então, a partir do momento que você errou no momento, você tem a possibilidade de no outro dia voltar para o seu padrão dietético, seu padrão alimentar normal e seguir com a sua rotina boa. O problema é quando você faz do erro uma constante e aí aquilo se torna o seu novo estilo de vida. É aí que os problemas começam a surgir. Gente, eu tive 6 vencedores da medalha de ouro nas Olimpíadas com pacientes e o melhor do melhor é 85% leal à sua dieta. Até é bom que de vez em quando você come aquele chocolate que tem PEA, fenoethylamine, que é muito bom para o seu corpo, mas se você é desleal, o Dr. Fuhrman escreveu um livro muito importante falando sobre o jejum. Jejum de 2 refeições completo, nem água, ele devolve você onde estava. Então, o jejum, como Jesus fez, é muito bom para devolver você onde você estava antes, ok?